Olá, gente, bom dia. Aqui é o professor Benildo. A gente vai iniciar essa segunda unidade com o conteúdo Princípio Fundamental da Contagem, que a gente abrevia ele e chama ele em matemática de PFC. É um conteúdo básico, mas porém que é alguns detalhezinhos da gente. Vamos pegar esses exemplos e tentar resolvê-los para a gente compreender um pouco o conteúdo. Maria quer sair para passear na rua. Ela quer saber o número de maneiras diferentes que ela pode se arrumar. Analise as situações abaixo e responda. A primeira situação, gente, diz o seguinte: de quantas maneiras ela, Maria, pode se vestir se ela dispõe de duas blusas e de duas calças? Ô, professor, mas eu não sei que cor é as blusas dela. Eu não sei como é as calças dela. Mas a gente pode representar isso da seguinte maneira. As blusas, eu vou representar pela blusa 1 e blusa 2. E as calças, eu vou representar por calça 1, calça 2 e calça 3. Tá certo? Então vocês devem concordar comigo que Maria ela pode ir com a blusa 1 mais a calça 1. Maria pode ir com a blusa 1 mais a calça 2. Maria pode ir com a blusa 1 e a calça 3, tá certo? Mas Maria também, ela pode ir com a blusa 2, mais a calça 1, a blusa 2 e a calça 2, a blusa 2 e a calça 3. Ah, professor, se a gente analisar aqui, 3 mais 3, 6. Ela pode se vestir de 6 maneiras diferentes, correto? 6 maneiras diferentes. Professor, existe outra maneira da gente encontrar esse resultado? Existe. A gente poderia fazer assim também, ó. Blusa 1, calça 1. Blusa 1, calça 2. Blusa 1, calça 3. E assim sucessivamente. E contar quantas setazinhas a gente tem, tá certo? Existe outra maneira? Existe. Que é a que eu quero que a gente memorize bem. Sim, pessoal, lembrando, essa maneira que a gente encontrou aqui, a gente chama ela de, quando a gente organiza, de árvore das possibilidades. Tá certo? Preste atenção na maneira, que é um bizu básico e fácil. Pessoal, quantas blusas Maria tem para escolher? 2. E quantas calças? 3. Então vocês concordam que ela vai ter que vestir uma blusa e uma calça. Para escolher as blusas, a gente viu que ela tem 2 opções. Para escolher as calças, ela tem 3 opções. Então, se ela vai escolher uma blusa e uma calça, esse I, vocês vão ver que na matemática ele tem um valor multiplicativo. 2 blusas como opções de escolha e 3 calças. E todo mundo sabe que 2 vezes 3 é 6. Ah, professor, a gente chegou no mesmo resultado. Chegou. A gente tá vendo, gente, que é bem fácil. Continuando, gente, vamos para o segundo exemplo. Maria, para se calçar, ela possui 2 sapatos e 3 tênis. De quantas maneiras ela pode se calçar? Aí alguém pode dizer, professor, 2 vezes 3, 6. Tá errado, gente. Pergunta a vocês, Maria, ela pode usar sapato e tênis ao mesmo tempo? Pode não, gente. Então vocês devem concordar comigo que ela vai usar sapato ou tênis. Sapato, ela tem 2 opções de escolha. Tênis, ela tem 3 opções de escolha. Ô professor, aqui em cima tem um I e aqui tem um OU. Nesse I o senhor multiplicou. E quando for um ou vai de uma maneira ou vai de outra. Esse ou na matemática ele tem um valor somativo. Então 2 mais 3, 5. Então a gente diz que para as escolhas do calçado, ela só tem 5 opções de escolha. Porque, gente, ela não pode usar um sapato e um tênis ao mesmo tempo. Tá certo, gente? Vamos ver mais alguns exemplos para a gente fixar o conteúdo.
Pessoal, continuando nosso exemplo 4, a gente tem a letra C e D, que elas têm um temperinho a mais. Então, peço a vocês bastante cuidado. Que temperinho é esse a mais? É algumas restrições. Vamos para a letra C? Quer saber quantos são os números naturais ímpares? Olha a restrição. Ímpares. De 3 algarismos distintos. Professor, e agora o que a gente faz com essas restrições? Bom, primeiro você tem que lembrar que um número ímpar são números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Números de 3 algarismos, né, gente? Então, 3 opções de escolha. Se ele é ímpar, eu não posso começar pela primeira escolha. Eu tenho que começar pela escolha que restringe ele, que ele tem que ser ímpar. Desses nossos 4 dígitos, quantos deles são ímpares? Apenas um, gente. Eu só tenho um para escolher. Então, para o algarismo das unidades, ou seja, para o nosso último algarismo, eu só tenho uma opção de escolha. Voltamos agora para o começo. E agora para os algarismos das centenas? Não posso escolher um. Alguém pode dizer, professor, eu vou escolher 0, 2 e 4. Gente, o 0 não pode. Não pode começar com 0. Eu só tenho como opção de escolha o 2 e o 4. Duas opções de escolha. Vamos dizer que eu escolhesse um deles aí, sei lá, o 2. Para usar para o algarismo, para o algarismo das dezenas, melhor dizendo, eu posso escolher qual número? Preste atenção, se são distintos, eu não posso escolher um. Beleza. Eu também não posso escolher o 2, que eu já escolhi ele aqui. Sobrou quem? O 0 e o 4. Quantas opções de escolha? 2. E pelo princípio fundamental da contagem, 2 opções de escolha para as centenas e 2 opções de escolha para as dezenas e uma opção de escolha para as unidades. Que isso daqui vai dar 4 opções. Ô, professor, me mostre. Quem quiser ver quais são as 4 opções de números ímpares, são eles. 201, né? 241, 401 e 421. São os únicos 4 números ímpares de algarismos distintos que a gente pode formar com 0, 1, 2 e 4. Beleza? Vamos para a última letra D. Eu quero números pares de 3 algarismos distintos. Lembrando que a gente vai ter que usar 0, 1, 2 e 4. Pares, uma restrição. Distinto, restrição. 3 algarismos é o comando que a gente tem. É importante vocês terem bastante cuidado, porque sempre quando falar de números pares, sempre vai vir, além dessas 2 restrições, uma restrição a mais, que a gente vai ver agora. Se é par, números pares, professor, são números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a gente tem como opção de escolha 0, 2 e 4. Beleza, professor. Se a gente escolher um deles, dependendo da nossa escolha, isso vai dar uma ambiguidade. Vejam aí. Vamos dizer que eu escolho o 0. Se eu escolher o 0, para a minha classe das centenas, vai restar quem? 1, 2 e 4. Beleza? Professor, e se o senhor não escolher o 0? Observa aqui. Se eu escolher o 2. Se eu escolhesse o 2, até como colocar aqui como outra opçãozinha. Se eu escolhesse o 2, lembrando, aqui a gente teria 3 opções, né? Aqui também 3 opções. Mas se eu escolhesse o 2, professor, aqui poderia ser quem? 0, 1 e 4. Não, não poderia, que não pode começar com 0. Só poderia ser 1 ou 4. Professor, que dilema é esse? Eu vou poder escolher 3 números
ou vou poder escolher dois números. Vamos resolver esse dilema? Resolvendo nosso dilema, gente, vocês concordam comigo que não tem como eu escolher 2,5. Ou eu escolho dois números, como a gente viu aqui, ó, ou escolho três números. E lembra lá no começo da aula que esse ou para a gente, ele tem um valor somativo. Então, a gente vai fazer, para a gente desmanchar essa questão, as opções que terminam com 0 ou não terminam com 0. Beleza? Vamos primeiro para as opções que terminam com 0. Lembrando que eu posso usar 0, 1, 2 e 4. Primeiro, vamos às opções que terminam com 0. Números pares que terminam com 0. Bom, lembrando, a gente tem como opção de escolha, né? 0, 2 e 4. Vamos dizer que eu escolhi o 0. Então, o 0, ele já não pode aparecer mais aqui. Tá certo? Porque eu não escolhi ele aqui. Sobra quem como opção de escolha? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 3 opções de escolha. Vamos dizer que eu escolhi o 1. Nem posso usar o 0, nem posso usar o 1. Posso usar o 2 e o 4. 2 opções de escolha. Tá certo? Os que terminam com 0. Ou os que não terminam com 0. Professor, e essa parte que não termina com 0? Pega os três números pares. Vamos dizer que eu escolhi um número que não tenha sido 0. Vamos dizer que eu escolhi o 2. Se eu escolhi o 2, aqui, para a minha classe das centenas, eu posso colocar quem? Lembrando, eu escolhi o 2. Professor, o senhor não pode colocar o 0, porque é restritivo. O senhor pode colocar um 1 ou 4. 1 ou 4. 2 opções. Vamos dizer que eu tenha escolhido o 4. Para a classe das dezenas, eu nem posso colocar o 2, que eu já escolhi, nem posso colocar o 4. Restou quem? O 0 e o 1. 2 opções de escolha. Sim, gente, lembrando aqui, a gente no começo tinha quantas opções de escolha? 3. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que os números terminados com 0 são 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Mais, ou, né, melhor dizendo, ou mais, os que não terminam com 0. Que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E a gente sabe que 12 com 18 são 30. Pessoal, refaz esse último exemplo, dá uma olhadazinha, que é só para colocar um temperozinho no conteúdo. Um abraço. Bom, gente, continuando nossos exemplos, vamos colocar um pouquinho de pimenta nos exemplos, né? Uma prova possui 3 questões com alternativas V ou F. De quantas maneiras distintas a prova pode ser resolvida? Antes da gente ir para o cálculo propriamente dito, eu vou montar a árvore das possibilidades. Se a gente tem 3 questões, vocês concordam comigo que eu posso responder a primeira, a segunda e a terceira? Eu vou colocar aqui primeira, segunda e terceira. As 3 eu posso marcar verdadeiro. Concordam? Porque o enunciado diz que a gente pode marcar verdadeiro ou falso, mas eu também posso marcar verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, mas também posso marcar falso, verdadeiro e verdadeiro. Vocês concordam também que eu posso fazer o seguinte, posso marcar verdadeiro, falso e falso, posso marcar falso, verdadeiro e falso, acho que vocês devem concordar comigo, e posso marcar falso, falso e verdadeiro. Ou simplesmente posso marcar as 3 questões falso. Professor, fiquei bugado. Refaça esse exemplo. Observem que a gente vai ter quantas possibilidades de escolha para responder nossa prova?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, fiquei bugado, professor. Vamos tentar resolver de uma maneira mais fácil? Bora lá? Vocês concordam que para a primeira questão, ela pode ser verdadeira, né? Ou falsa. A segunda questão também pode ser verdadeira ou falsa. A terceira questão pode ser verdadeira ou falsa. Compreendido até aí? Se você compreendeu isso, peraí, para a primeira questão, ou vai ser V ou vai ser F. A segunda questão, ou vai ser V ou vai ser F. Terceira questão, vai ser V ou vai ser F. Então, duas possibilidades para a primeira, duas possibilidades para a segunda, duas possibilidades para a terceira questão. Mas vocês concordam que eu vou ter que responder a primeira questão e responder a segunda questão e responder a terceira questão. E o I, no princípio fundamental da contagem, ele tem um valor multiplicativo. Então, quantas opções de escolha a gente tem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O mesmo resultado que a gente encontrou fazendo a árvore das possibilidades. Vamos para o nosso quarto e último exemplo, onde a gente vai trabalhar com números, é isso? E vai deixar vocês pensativos aí em algumas coisas. Exemplo 4. Dispondo dos dígitos 0, 1, 2 e 4, quantos são os números naturais? Letra A. De 3 algarismos. Ô professor, cadê a palavra distinto? Não apareceu. Então, como não apareceu a palavra distinto, a gente pode repetir os mesmos números. Compreenderam? Então, eu quero o número de 3 algarismos. Então, vocês concordam que pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 opções de escolha. Tá certo? Professor, número de 3 algarismos. Professor, eu posso começar por qualquer um deles. Não, tenham cuidado que, por exemplo, o número 0, 21, ele não tem 3 algarismos, ele tem 2 algarismos, tá certo, gente? Tenham um cuidadozinho nisso daí, beleza? Então, vocês concordam comigo que para o número ser de 3 algarismos, ele não pode começar com 0. Então, ele pode começar com 1, 2 ou 4, beleza? Então, quantas opções de escolha eu tenho para o número que vai estar aqui na casa das centenas? 3 opções de escolhas, tá certo? Professor, como não falou a palavra distinto, o mesmo número que o senhor escolheu para cá, o senhor pode escolher aqui para a classe das dezenas, sim. Só que agora, além dos 3 números, eu também vou poder escolher o 0, tá certo? Então, eu vou poder escolher entre 0, 1, 2 e 4. Então, eu vou ter 4 opções de escolha. Como não tem a palavra distinto, esses mesmos 4 números vai aparecer na minha opção de escolha aqui. Tá certo? Por que, professor, o senhor fez assim? Porque o enunciado diz que eles não precisam ser distintos. Ou seja, por exemplo, pode aparecer 444, 244, sei lá, 100... Compreenderam? Se eu falasse a palavra distintos, que é o que a gente vai fazer na letra B, nenhum desses números poderia aparecer. Por quê? Eles têm algarismos, eles têm dígitos, melhor dizendo, iguais, tá certo? Então, resolvendo essa nossa letra A, pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 4, professor, 48. Beleza? Vamos para a letra B. E vocês vão perceber que uma única palavra, ela muda todo o resultado de uma questão, tá certo? 3 algarismos, então 3 opções de escolha, tá certo? Só que agora distintos. A gente já viu pelo exemplo anterior que não pode começar com 0. Pode começar com 1, 2 ou 4. 3 opções de escolha. Mas a partir do momento que eu tenho 3 opções de escolha e eu escolho uma delas, por exemplo, se eu escolhesse aqui o número 1,
Esse número 1 ele não poderia voltar a aparecer aqui, porque se ele voltasse a aparecer, já não seria mais distinto. Tá certo, gente? Então, eu tenho 3 opções de escolha. Escolhi uma delas, por exemplo, se eu tivesse escolhido 1, aqui só restaria quem? O 2, o 4 e o nosso bendito 0, que agora ele pode estar aqui. Tenho 3 opções de escolha. Ah, professor, dessas 3 opções de escolha, vamos dizer que se eu escolher uma delas, vamos dizer que a gente escolheu o 4. Se eu escolhi o 4, para a minha classe das unidades, eu nem posso colocar 1, que eu escolhi aqui, nem posso colocar o 4. Sobrou quem? O 0 e o 2, ou seja, 2 opções de escolha. E pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Beleza? Dá uma praticadazinha aí, rever, que é bem interessante.